Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Rubia Maria Pereira, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia pela Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná. Sou orientada pelo professor Cássio Tadeu Scarpim e co-orientada pelo professor Pablo David Vale. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho Aprimoramento do Modelo BERT para análise de intenção em textos, aplicação em chatbot no setor de petróleo, de óleo e gás, que é o tema da minha tese. Então, vou falar um pouquinho sobre a introdução. Nos últimos anos, o processamento de linguagem natural ele tem se consolidado como uma das principais ferramentas para automatizar a interpretação de textos em diversos contextos. Em setores especializados, como o de petróleo e gás, esse avanço tem ganhado destaque, especialmente porque essas áreas lidam diariamente com grandes volumes de informações técnicas, financeiras e operacionais. A comunicação nesse ambiente costuma ser direta, curta, e repleta de siglas, abreviações e indicadores de mercado. Isso significa que essas mensagens, elas não apenas transmitem um conteúdo, mas carregam um contexto que precisa ser compreendido corretamente para que qualquer sistema automatizado seja útil. Apesar desse potencial, existe uma dificuldade central, que é a escassez dos dados rotulados. Embora haja muita informação disponível, grande parte dessa informação ela não é estruturada ou não rotulada. Para tarefas supervisionadas, como classificação de intenção, a etapa de anotação exige conhecimento especializado, tempo e investimento, o que torna inviável a criação de grandes bases de dados rotuladas em domínios muito técnicos. Essa limitação gera um impacto direto no desempenho dos modelos de deep learning, que usualmente necessitam de volumes expressivos de dados anotados para alcançar a estabilidade e a capacidade de generalização. Somado a isso, há um segundo desafio muito importante, a inadequação dos modelos generalista para lidar com textos de nicho, ou seja, textos muito especializados. Modelos amplamente utilizados, como, por exemplo, o modelo BERT base, são treinados com dados muito diversos, cobrindo múltiplos estilos de escritas e temas gerais. Apesar disso, apesar de ele ser muito vantajoso em termos de abrangência, esse modelo ele não consegue capturar com precisão as sutilezas de domínios específicos. No caso do setor de petróleo e gás, onde o vocabulário abrange termos financeiros e até expressões técnicas sobre produção, demanda, estoque e análise de mercado, a falta dessa especialização pode levar a interpretações imprecisas ou inconsistentes entre execuções. Outro ponto relevante também é que quando trabalhamos com bases pequenas, a instabilidade torna ainda mais evidente. Pequenas variações no processo de treinamento, como a escolha de uma seed diferente, pode gerar mudanças consideráveis no desempenho do modelo. Isso não apenas dificulta a sua reprodutibilidade dos experimentos, mas também compromete a confiabilidade de aplicações reais, como, por exemplo, em assistentes virtuais, sistemas de recomendações ou ferramentas de monitoramento de mercado. Em setores como o de petróleo e gás, onde as decisões estratégicas dependem de análises rápidas e precisas, essa estabilidade e essa falta de especialização dos modelos tornam-se fatores limitantes. As consultas feitas por usuários geralmente são curtas, diretas e frequentemente relacionadas ao tema, como previsão de preço, análise de sentimento, comportamento de mercado, impacto de eventos geopolíticos e explicações sobre conceitos financeiros, no nosso caso. Uma dessas consultas carrega uma intenção distinta e tratá-las como se fossem parte do domínio genérico acaba reduzindo a qualidade das respostas produzidas por sistemas de processamento de linguagem natural. Diante desse desafio de escassez de dados rotulados, linguagem altamente especializada e também limitações de modelos muito generalistas, surge a necessidade da estratégia mais adequada para lidar com esse tipo de texto. E é justamente esse contexto que fundamenta o desenvolvimento desse meu trabalho hoje, que busca entender, explorar e propor alternativas para melhorar o desempenho da classificação de intenção em um domínio técnico-financeiro tão particular quanto o setor de petróleo e gás.
A partir desse contexto, a questão central, então, dessa pesquisa é como desenvolver uma metodologia de análise de intenção textual baseada no modelo BERT, que ofereça um melhor desempenho do que o modelo original, particularmente em conjunto de dados pequenos, e que seja eficaz para aplicação na indústria de petróleo e gás. Essa pergunta orienta todas as escolhas metodológicas do trabalho, desde a construção do conjunto de dados até os experimentos de treinamento e avaliação. Então, como objetivo geral, tem-se que tem-se, então, desenvolver uma abordagem para análise de intenção de textos específica para textos do setor de petróleo e gás, adaptada à base de dados pequena. Como objetivos específicos, então, nós temos desenvolver e implementar um novo modelo de análise de intenção baseado no modelo BERT, ajustado à sua arquitetura e parâmetros para otimizar o desempenho na tarefa de análise de intenção de textos, avaliar a eficácia da representação textual e do modelo de análise de intenção propostos, aplicando a um chatbot especializado na previsão de preços de petróleo, e, por fim, comparar métodos de análise de intenção. Então, aqui nós temos como comparação, métodos de comparação, modelo Naive-Bayes, CNN, RNN, LSTM e o modelo BERT-base. Então, como justificativa da tese, dessa proposta de tese, né, eu trouxe aqui alguns tópicos que trazem as principais justificativas, né? Primeiro, a escassez de dados rotulados, a primeira motivação, então, é a escassez de dados rotulados nesse setor. A anotação especializada é cara e demorada, o que dificulta a construção de conjuntos robustos para o treinamento. Em segundo lugar, então, nós temos modelos generalistas, como o modelo BERT-base, que não conseguem capturar a precisão, e a linguagem técnica financeira típica do setor. Isso leva a erros de classificação e instabilidade do fine-tuning. Além disso, o setor ele também exige que as soluções funcionem bem com bases pequenas, mantendo consistência de desempenho. Para atender essa necessidade, então, a tese ela propõe o desenvolvimento no modelo Oil-Finbert, um modelo especializado que incorpora o vocabulário do setor e oferece uma melhor adequação às suas características. Esse modelo ele também visa melhorar o desempenho de aplicações industriais, como, por exemplo, assistentes virtuais inteligentes voltadas para o análise de mercado, previsão de preço e interpretações de consultas técnicas. Como contribuição, então, nós temos que a primeira contribuição desse trabalho é o desenvolvimento do modelo Oil-Finbert, como eu acabei de falar, uma adaptação do modelo BERT com pré-treinamento contínuo sobre os dados técnicos e financeiros do setor. Isso permite ao modelo aprender o vocabulário específico antes mesmo de ser ajustado para a tarefa final. A segunda contribuição é a construção do conjunto de dados OilFin Intent, contendo 5 classes de intenção, previsão de preço, sentimento, análise de sentimento, preço atual, conceito e outros. Então, esse dataset ele foi cuidadosamente balanceado e adaptado a cenários reais do chatbot. A terceira contribuição, então, envolve uma avaliação sistemática de técnicas de fine-tuning e diferentes otimizadores, como, por exemplo, Mixout, SWA, LLRD, ADAM-W e ADAM-P, e até o SGD. Essa análise evidencia quais combinações são mais adequadas para a base de dados pequena. E, por fim, então, realizamos uma comparação abrangente com modelos clássicos e com o modelo BERT base. E esse passo posiciona o modelo proposto dentro do contexto das alternativas existentes e mostra em quais aspectos ele evoluiu. Então, por enquanto, da nossa pesquisa seria isso. Fico aberto a qualquer sugestões ou dúvidas que tenham sobre esse tema. E até uma próxima.